o Jesus que apresentaram para mim, eu não sei se foi esse Jesus que apresentaram para você, foi um Jesus, um Deus frio, um Deus indiferente, um Deus longe, um Deus impessoal, um Deus que me vê no meio da multidão. A religião fez isso. A religião me apresentou um Jesus que eu não conhecia. E Satanás, ele promove a religião. Se há uma coisa que Jesus não é religioso, se há uma coisa que não existe na igreja e não deve existir, é religião. Jesus não veio promover religião. Quem promove a religião é o diabo. O tradicionalismo, as tradições, e me apresentaram um Jesus que eu não conhecia. Por isso o Senhor me deu esse tema, o Jesus que eu não conhecia. E eu glorifico a Deus. Eu não sei se você já pode glorificar o Senhor, porque na minha vida meus olhos se abriram para ver o Jesus que eu vejo hoje, o Jesus real, o Jesus verdadeiro, o Jesus que se revela em João 11, 33 a 36, e eu coloquei ali no telão, pode passar. Olha o que diz João 11. Jesus, pois, quando a viu chorar, eu não conhecia esse Jesus aqui, presta atenção. Está contando a história de Jesus na aldeia de Betânia, a respeito da morte de Lázaro. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus, que com ela vinham, está falando do choro de Maria, de Marta, moveu-se muito em espírito, e fez o quê? E perturbou-se. Jesus ficou tão agitado com a dor que as pessoas estavam sentindo por causa da morte. Lázaro havia morrido, as irmãs estavam chorando, e na verdade o que causa a morte é o pecado. O projeto original de Deus não era que entrasse o pecado no mundo, e a Bíblia diz que o salário do pecado é qual é o salário do pecado? A morte. E por Jesus ver isso acontecendo na aldeia de Betânia, seu amigo havia morrido, Lázaro estava morto, e ele percebeu o que a morte causava. Jesus estava percebendo o que a morte tinha causado nas irmãs. Jesus, quando estava ali na aldeia de Betânia e seu amigo morto, diz a Bíblia que ele se moveu muito em espírito. Jesus, ele ficou agitado, ele ficou angustiado ao ver a morte do seu amigo, e ele se perturbou e disse: onde o pusestes? Esse Jesus aqui eu não conhecia, esse Jesus aqui não foi apresentado para mim. E disse: onde o pusestes? Disseram: Senhor, vem ver. E quando Jesus então viu aonde Lázaro estava morto, tem aquele versículo pequenininho ali: Jesus chorou. Jesus chorou. E disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Querido, quando esse Jesus foi apresentado, quando meus olhos se abriram, quando a cortina se abriu, quando as escamas caíram, e eu comecei a compreender esse Jesus que me procura, que me busca, que sente a nossa dor, que sabe o que nós estamos sentindo, me levou a me apaixonar ainda mais por Ele. Lindo, lindo, lindo. Amém ou não amém? Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Jesus. É por esse Jesus que eu me apaixonei. Um Jesus que sente a nossa dor, que se incomoda de ver as nossas lutas, as nossas dificuldades. Pode passar rapidamente?
Todos também precisam conhecer a tela branca do Windows, aquela azul do Windows. Não. Todos também precisam conhecer o Deus que se revela também em Lucas 19, 41 e 42. Já está mastigadinho aqui para você. Pode passar. Outro texto. E quando ia chegando, vendo a cidade, quando Jesus olha para Jerusalém, e ele vê a cidade, o que ele faz sobre ela? Chora sobre a cidade. Agora, por que Jesus chorou aqui? Dizendo: se tu conhecesses também, ao menos nesse dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Sabe por que Jesus está chorando ali? Na primeira passagem ele chora por causa da morte de um amigo. Agora ali, ele olha uma cidade que ia ser destruída. Diga, destruída. Jesus está olhando para uma cidade que ia ser, me ajudem, vamos. Jesus está olhando para uma cidade que ia ser destruída. Agora, sabe por que essa cidade seria destruída? Porque não entendeu, não recebeu, não entendeu a visitação de Deus. Jesus uma vez virou para Jerusalém e disse assim: olhem para mim, filhos. Jerusalém, Jerusalém, como eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas dela, mas vocês não quiseram. Jesus, ele chora quando alguém se recusa a aceitá-lo. Jesus, ele lamenta, ele chora quando alguém se recusa a obedecê-lo. Jesus chora quando alguém se recusa a colocar a vida diante do altar. Essa cidade ia ser destruída. Ia ser destruída porque não reconheceu a presença de Jesus e o que Jesus estava fazendo. Quantos estão me entendendo? Amém. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. É esse Jesus que eu amo, querido. Amém. É por esse Jesus que eu sou apaixonado. É por esse Jesus que eu vivo. É por esse Jesus que eu dou a minha vida. É esse Jesus que eu quero servir. Amém ou não amém? Se tu conhecesses também, ao menos nesse dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, vocês não estão conseguindo ver. Ele chora pela morte do amigo, de ver o que o pecado causa. Ele chora quando ele percebe quando as pessoas não estão obedecendo a Ele, e o que vai acontecer com essas pessoas que não obedecem a Ele. E para terminar, porque eu vou passar para as crianças, o Jesus que eu não conhecia, Ele é o Deus, Jesus é Deus. Quem concorda comigo? Diga, Jesus é Deus. O Deus que as pessoas precisam conhecer é o Deus que não mede esforço para nos abençoar e que vem ao nosso encontro nos vendo como indivíduos. É o Jesus que sabe o meu nome. É o Jesus que olha para a multidão, mas Ele sabe quem você é. Ele olha para a multidão e Ele sabe quem você é. Ele conhece o seu nome, Ele te chama pelo seu nome. Amém ou não amém? E essa passagem aqui de Marcos 4, não precisa passar porque eu não botei, é a passagem, olha para mim, em que Jesus deixa a multidão, atravessa o mar, para ir lá do outro lado, libertar um homem que estava possesso de uma legião de demônios. O Jesus que não mede esforços para te libertar, para te abençoar, para te salvar. Jesus, ele larga a multidão, entra num barco, enfrenta uma tempestade e vai até Gadara, até do outro lado, porque ele sabia que lá do outro lado tinha um homem. Diga, um homem. Diga assim, uma pessoa. Ele larga a multidão e vai atender o quê? Ele larga a multidão e vai atender quem? Me ajudem. Ele larga a multidão e vai atender quem? Uma pessoa. Ele não mede esforços para nos abençoar.
Esse é o Jesus que eu não conhecia, mas que hoje eu conheço. Amém ou não amém? E que nos vê como indivíduos. Ele nos chama pelo nome. E para terminar, e agora é para terminar mesmo, pode passar. O Deus que não está distante, fica para teu irmão e fala assim: Jesus não está longe, querido, Ele está perto. Quem acredita nisso? Eu creio que Ele está aqui nessa noite, na presença do Espírito Santo. O Deus que não está distante, mas o Deus que passeia aonde? Que passeia aonde? No meio da igreja. O Deus que ama está no meio do seu povo. Alguém diga: Deus ama estar no meio do seu povo. Só quem acredita nisso, dê um aplauso a Ele bem forte. Um aplauso ao Senhor que ama estar no meio do povo dele. O último versículo que eu coloquei ali, podemos ler juntos? 2 Coríntios 6,16, será que nós podemos ler juntos? 1, 2, 3, vamos? Neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Uau! Sabe quem está falando isso? Deus. Diga: Deus. Vamos ler novamente, vamos. 1, 2, 3, vamos lá? Neles, e entre eles. Tem povo de Deus aqui. Neles habitarei. Ah, meu Deus, estou esperando um glória a Deus. Neles habitarei. E não só vou habitar dentro deles, mas como também eu vou andar. Será que pela fé a gente pode ver o Espírito Santo andando aqui? Eu creio que a Bíblia está se cumprindo aqui hoje. Só quem acredita nisso, que está com o coração vibrando, diga amém. Neles habitarei, e entre eles. Cuidado que ele pode estar andando do seu lado aí agora. Sacode o teu irmão, cuidado, faz cuidado que ele deve estar do seu lado aí agora. Fica ligado, fica ligado. Ou Deus é mentiroso para mentir? Se Ele disse que Ele ia habitar entre nós, ia habitar em nós, eu creio que Ele pode habitar no coração de todos aqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador.